Queridos, eu quero, em nome de Jesus Cristo, compartilhar esse momento de sofrimento, esse momento de luto, esse momento de dor. Eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus que encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, na carta, querido, de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. O versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, é uma bela palavra que vem a acarear com os dias atuais, com o momento que o Amazonas está vivendo, com o momento que o mundo está vivendo. Porque o versículo 13 é bem claro: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E o 14: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, olhando para esse texto e olhando para o que o mundo está vivendo, nós temos que buscar exatamente o que o apóstolo Paulo descreveu, certamente direcionado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, olha, querido, para o sofrimento da qual nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo. Eu não me prendo só, querido, ao Brasil, mas o mundo inteiro, com essa pandemia que se deu início na China no final de 2019, se estendeu para o mundo em 2020 e estamos em 2021 e o Amazonas está sofrendo, querido. Eu quero até rogar a Deus pelo povo, querido, do Amazonas. Para você que assistir esse vídeo, querido, orar pelo Amazonas, mas também, querido, por todo o Brasil, porque esse vírus, querido, ele tem por trás dele
ele tem mentes malignas, diabólicas, satânicas, que são capazes de tudo para alcançar o seu objetivo. Como assim, pastor? É só você observar, querido. Só você observar. As pessoas no Brasil, eu não vou mais voltar lá para a China. Não, vou ficar no Brasil, porque nós somos brasileiros. Quem tem que ter, querido, dignidade, respeito pela vida, somos nós, os nossos representantes de governos estaduais, municipais e o nosso governo federal, que tem feito um excelente trabalho. Infelizmente, querido, tem sido freado de todas as formas por quem deveria, querido, unir força com o governo federal para ajudar, minimizar o sofrimento dos nossos irmãos, mas, querido, estão agindo de maneira vergonhosa, desde o Congresso, do Supremo, do Senado. Infelizmente, é uma realidade que o mundo todo está vendo, o Brasil está vendo. Ninguém precisa ser hipócrita de tentar camuflar uma coisa que está bem claro, querido, que muitos dos políticos em todo o Brasil, querido, estão tirando proveito com a desgraça alheia por conta desse vírus. Que Deus tenha misericórdia da alma, querido, da alma das pessoas que têm sofrido por causa da maldade dessas pessoas, que muitos deles estão a serviço de Satanás. O Senhor tem coragem de dizer isso com toda a segurança do que eu estou vendo. E a Bíblia aqui nos dá esse direito de falar isso. A luta não é contra carne nem sangue, mas é contra toda as hortes espirituais da maldade. Mas eles precisam de quê? De mentes, de corpos, de pessoas, querido, que se coloquem a serviço deles. No caso, o apóstolo Paulo, ele escreve, querido, aqui, que a nossa luta, ela é, como diz o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Príncipe deste século. Aí vem o mundo espiritual, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estejai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé. Tomando sobre tudo o escudo da fé. A fé, querido, ela é algo principal para nós usarmos hoje, nesse presente momento, nesse presente século, nesse presente caos que virou, querido, desde o final de 2019, 2020 e estamos em 2021. E nós temos que orar, clamar,
rogar, suplicar, se humilhar aos pés de Deus. Mas não entrar, querido, no jogo do diabo, no jogo de Satanás, no jogo dos seus adeptos, das pessoas, querido, que estão a serviço dele na terra, porque tem e muito que estão a serviço de Satanás, que estão a serviço do diabo. Porque, querido, eu não acredito de forma nenhuma no ser humano que usa, querido, uma pandemia como essa em seu benefício próprio e não se importa com a vida dos outros, não se preocupa com o sofrimento das pessoas que estão sofrendo, mas que ficam, querido, nesse jogo sujo, dessa política imunda, querido, que o país tem vivido e dessa corrupção maligna, querido, que tem sido espalhada por causa do dinheiro que tem sido liberado para o tratamento, ou seja, para o enfrentamento da pandemia, para o enfrentamento do Covid-19, que não tem sido pouca, querido, a corrupção nesse país. Todo mundo sabe disso. E não vamos ser cegos e hipócritas de não acreditar, querido, que está tendo, querido, um jogo maligno por trás de tudo isso. E que nós temos que, como luz, orar para que Deus venha, querido, iluminar pessoas, querido, para lutar contra toda esse esquema diabólico por trás, querido, desse vírus. É claro que as escrituras sagradas não vão falhar, o que está escrito vai acontecer, mas aqui, querido, nós temos o que o apóstolo Paulo escreveu, falando no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, querido, nós temos políticos que se dizem evangélicos, que alguns, querido, têm dado exemplos vergonhosos no meio político, que não estão sendo, querido, representantes do Evangelho de Cristo. É uma realidade que é só observar. Mas eu quero, querido, deixar essa reflexão para você. Venha se compadecer com o sofrimento das pessoas. Venha agir. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, vamos, querido, ajudar da forma que pudermos. Eu não posso ajudar financeiramente, ajude espiritualmente. Como assim? Você lembra, querido, do aleijado que era colocado todos os dias diante do templo para pedir esmola, para mendigar diante da porta formosa? E um certo dia, 2 discípulos de Jesus Cristo, Pedro e João, iam adentrando naquele local, e aquele mendigo, aquele coxo, estende a mão, esperando receber de Pedro e João uma esmola. João e Pedro fitaram os olhos nele, e Pedro disse para ele: amigo, nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E estendeu a mão para aquele homem e disse: levanta e anda no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Vale muito mais, querido, do que qualquer ouro da terra, do que qualquer prata da terra, do que qualquer tesouro da terra. A fé na pessoa de Jesus Cristo, a vida, querido, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem respaldo com Deus, que tem uma vida de santidade, que tem uma vida de oração, uma vida, querido, separado desse mundo louco que o Evangelho
tem sido, querido, uma espécie de trampolim para muitos interesseiros. Mas ainda existe homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus, que nós podemos se unir, querido, para ajudar. Se não temos como ajudar de maneira financeira, como eu sou um que não tenho como ajudar de maneira financeira. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sérgio Alves, aqui do estado do Acre, mas de maneira espiritual eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou suplicando para que Deus venha agir em prol da nossa nação, em prol, querido, dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, dos nossos companheiros que estão sofrendo, querido. O Amazonas precisa da minha e da sua oração, mas também, querido, a nossa cidade, no caso eu sou aqui de Rio Branco, da capital do Acre, também está sofrendo também. Os municípios do Acre estão sofrendo. Muita gente tem morrido em todo o Brasil, querido. E nós precisamos fazer algo. E o que é que nós temos que fazer? Orar mais, interceder mais, clamar mais, se humilhar mais, buscar mais a face de Deus por esse povo. Como está escrito, Paulo dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, querido, e nem contra o sangue, mas é contra o diabo, os demônios e, com certeza, as pessoas a qual ele tem do lado dele fazendo o seu serviço sujo na terra. Porque ele tem, pode ter certeza que ele tem. As pessoas físicas, como eu e você, que estão a cargo dele, sem pingo de compaixão e de misericórdia pela vida do ser humano. Por dinheiro são capazes de tudo. E nós, como servos de Deus, temos que entrar diante do trono de Deus e pedir a Deus que venha destronar Satanás de sobre a nação brasileira. Sabemos que vai chegar o tempo, segundo as Escrituras, que vai ter um governo único de 7 anos, 3,5 de falsa paz e 3,5 de grande tribulação, que é o governo do anticristo. Mas se não é ainda a hora dele, querido, nós não podemos se conformar. É como está no capítulo 12 de Romanos, também escrito por Paulo. Não vos conformeis com o que está acontecendo, mas vamos transformar com a força do nosso entendimento. Eu creio no que eu estou falando segundo as Escrituras Sagradas. E estou encerrando, querido, essa mensagem e rogo a Deus pela nossa nação, pelo estado do Acre, pelo Amazonas e pelas demais nações que Deus queira socorrer por sua misericórdia, porque nós temos, querido, aí muita gente ruim espalhado nesse mundo aí, querido, que estão a serviço do diabo e que eles não brincam em serviço. Por isso nós, como representantes legais de Deus, precisamos se levantar também e se revestir de Deus e lutar contra as forças do inimigo, mas com as armas certas, que é a oração, o jejum, a intercessão pela paz da nossa nação. E eu creio, querido, que Deus pode fazer algo de extraordinário e tirar, querido, a máscara desses mascarados que estão a serviço do diabo e socorrer a nossa nação e ajudar realmente, em nome de Jesus Cristo, da forma que só Deus pode ajudar o Brasil, junto ao governo federal
e com certeza os governos estaduais e municipais que ainda têm um pouco de humanidade e que queira realmente ajudar as vidas que estão sofrendo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.